Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí, certo? Para mais uma aulinha da gente, galera. Vamos lá para nossa aula 21, tá certo? E hoje a gente vai começar mais uma fichinha nova, tá certo? Que é a ficha de número 9, onde a gente vai estar falando sobre química orgânica, tá galera? Então, enfim, nós vamos começar a falar sobre química orgânica, tá certo? O que é que a gente vai ver na aula de hoje, pessoal? Na aula de hoje a gente vai ver a introdução à química orgânica, alguns conceitos básicos, tá certo? E vai falar um pouco sobre uma função orgânica específica, que são as dos hidrocarbonetos, tá certo? Os hidrocarbonetos mais simples, digamos assim. Tá beleza? Então, vamos embora. Hoje a gente vai começar uma série de aulas sobre orgânica, tá, galera? Então a gente vai apresentar, né? Eu vou, na verdade, apresentar para vocês as principais funções orgânicas que a gente tem, tá certo? Desde hidrocarbonetos até as minhas amidas, tá certo? Lá no final. E depois a gente vai abordar outros pontos aí sobre química orgânica, tá beleza? Então, vamos embora, galera. Vê só. Primeiro de tudo, qual foi a primeira ideia que surgiu sobre química orgânica, tá? A química orgânica, ela nasceu, digamos assim, ela foi, entre aspas, criada, ela foi definida a primeira vez por esse cientista aí chamado Jacob Berzelius. O que é que ele dizia? Bom, ele observou que na época dele, né, na grande maioria, na verdade, a totalidade dos compostos que se diziam compostos orgânicos, eles eram compostos que eram sintetizados, né, que eram produzidos por organismos vivos, certo? Então, tudo que eles estudavam na época que eles caracterizavam como compostos orgânicos, eles vinham de organismos vivos. E aí, Jacob Berzelius definiu a química orgânica da seguinte forma: a química orgânica é a química dos compostos que estão presentes, que são sintetizados por seres vivos, tá certo? E essa teoria, né, essa definição ficou conhecida como teoria da força vital. Então, por um tempo, a gente só imaginava que composto orgânico era aquele que vinha de organismos vivos, tá certo? Só que aí depois de Berzelius veio um cientista aí alemão chamado Friedrich Wöhler, não sei bem a pronúncia, certo? E em 1822 ele derrubou essa teoria. O que era essa teoria da força vital? Dizia que compostos orgânicos eram sintetizados a partir de seres vivos. Então o que foi que ele fez? Ele sintetizou um composto orgânico, certo? De maneira experimental, digamos assim, no laboratório. Não necessariamente um organismo vivo sintetiza esses compostos orgânicos. Eu posso sintetizar esses compostos em laboratório. Logo, essa teoria da força vital ela não é verdade. O que foi que o Euler fez? Ele sintetizou ureia, né? Ele produziu, na verdade, ureia a partir da decomposição de um sal inorgânico, o cianato de amônio. Então ele pegou um composto que era inorgânico, aqueceu ele e surgiu a ureia, que é um composto orgânico presente aí os organismos vivos. Então, quando ele fez isso, ele derruba a teoria da força vital e agora a gente não pode mais dizer que compostos orgânicos são aqueles que vêm de seres vivos. Na verdade, a gente define a química orgânica de uma outra forma agora, até mais simples, eu acredito. Diz o seguinte, que a química orgânica nada mais é do que a química dos compostos de carbono. Então, todos os compostos orgânicos que apresentam características que classificam ele como orgânicos, eles apresentam carbonos. Tá certo, galera? Um, dois, três, milhares. Mas nem todo composto que apresenta carbono, ele é orgânico. Tá certo? Por exemplo, CO2 tem carbono e não é orgânico. Os carbonatos, eles têm carbono, mas não são orgânicos. Mas todo composto orgânico apresenta carbono na sua estrutura. Então, a química orgânica nada mais é do que a química do carbono, galera. A química desse elemento químico que é tão importante para a gente. E aí você deve estar se perguntando, assim, por que o carbono? O que é que o carbono tem de mais? O carbono, galera, ele apresenta algumas características que faz com que ele possa formar uma imensa variedade de substâncias. Então, se você achava que na química inorgânica existiam muitas substâncias, na química orgânica existe muito mais, principalmente em virtude das características desse átomozinho de carbono. Tá certo? Então, vamos ver um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é que esse carbono tem de mais que faz com que a gente pegue uma química, a gente defina uma química em função desse elemento químico. Primeiro de tudo, galera, o carbono ele pode realizar até quatro, na verdade, ele realiza quatro ligações covalentes, certo?
Ele realiza 4 ligações e, além disso, ele pode realizar essas 4 de maneiras, digamos assim, diferentes. Podem ser ligações simples, podem ser ligações duplas e pode ter ligação tripla, certo? Desde que no total eu tenha aí um compartilhamento de 4 elétrons. Então isso aí é muito interessante porque mostra que o carbono é um átomo bem versátil. Ele pode formar uma quantidade grande de ligações, 4, e ainda ligações diferentes, que são simples, duplas e triplas, tá certo? Então, só assim você já tem uma gama de possibilidades aí para o carbono fazer ligação. E além disso, galera, uma outra característica que faz com que esse carbono tenha uma química própria, digamos assim, é que o carbono realiza ligações com vários e vários átomos da tabela periódica. Tá, galera? Então você vai encontrar átomos de carbono ligados a metais, ligados a metais, metais leves, metais um pouco mais pesados, a metais muito eletronegativos, a metais pouco eletronegativos. Então o carbono ele consegue se ligar a quase todos, digamos assim, não todos, obviamente, né, mas uma grande parte dos elementos da tabela periódica. Então se o carbono faz muitas ligações, faz ligações diferentes, simples, duplas ou triplas, e ainda se liga a vários átomos, então se eu for pensar direitinho, eu tenho uma infinidade de combinações aí possíveis para o carbono, tá certo? Formar compostos diferentes. É por isso que a química orgânica ela é tão vasta de substâncias, por isso que existem vários tipos de compostos orgânicos, tá, galera? Então, essas daí são as duas principais características do carbono que fazem com que ele tenha uma química própria, digamos assim, que é a nossa química orgânica. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente classifica os átomos de carbono dentro dos compostos orgânicos, tá, galera? Primeiro, átomos de carbono, pelo fato deles apresentarem a capacidade de formar várias ligações com átomos diferentes, eles têm a capacidade de formar cadeias. Cadeias são sequências grandes ou pequenas de carbonos um ao lado do outro. Tá certo, galera? E aí, nessas cadeias carbônicas, a gente pode classificar os carbonos de algumas formas interessantes que vão facilitar o estudo da gente, certo? A gente pode classificar o carbono numa cadeia como primário, secundário, terciário ou quaternário. Qual a diferença dessas classificações? Quando o carbono ele é primário, ele se liga a até um átomo de carbono, ou um ou nenhum. Então, se você tem um átomo de carbono ligado a outro, tá certo? Você tem um carbono primário. Mas se esse átomo de carbono não está ligado a nenhum outro átomo de carbono, a gente define ele também como primário. O secundário, o átomo de carbono está ligado a 2 outros carbonos. No terciário, ligado a 3 outros. E no quaternário, ligado a 4 outros. Tá certo? Então, primário, um ou nenhum. Secundário, 2. Terciário, 3. Quaternário, 4. Tá certo? E além disso, a gente pode classificar esses átomos de acordo com o tipo de ligação. Essa parte aqui vai ser uma das únicas partes do ano, galera, que eu vou pedir só para a gente memorizar, certo? Porque é simples, tá certo? É só uma memorização, uma correlação rápida, que não vale a pena a gente ficar falando, explicando, porque é muito complexo o conteúdo para pouca coisa. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Você olha para o átomo de carbono e aí você vê os tipos de ligações que aquele átomo está fazendo. Se o carbono só faz ligação simples, a gente diz que a hibridização dele é sp3. Se ele faz uma dupla, a gente diz que a hibridização é sp2. Se ele faz uma tripla ou duas duplas, a gente diz que ele é sp. Ponto. Professor, de onde é que vem esse sp3, sp2, sp? Vale muito a pena a gente falar? Não, tá, galera? É muito conteúdo para pouco resultado, digamos assim. Em outro momento, mais para frente, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas agora a gente só precisa fazer essa correlação. Só tem ligação simples, sp3, a geometria tetraédrica, se você precisar, tá certo? Tem uma ligação dupla, é sp2, a geometria trigonal. Tem duas duplas juntas ou uma tripla, eu tenho uma hibridização sp, logo eu vou ter uma geometria linear, certo? Então, posso dizer que um carbono é sp3 ou posso dizer que um carbono é tetraédrico, é a mesma coisa. Eu posso dizer que um carbono é sp2 ou que um carbono é trigonal, mesma coisa. Ou eu posso dizer que um carbono é sp ou que um carbono ele é linear, também a mesma coisa, mesma forma de classificar. Beleza? Cadeia carbônica. A gente sabe que o carbono faz várias ligações com vários átomos, até com ele mesmo, de várias maneiras diferentes. Logo, ele pode formar várias cadeias. E aí, depender de como essa cadeia, como é que essa sequência de carbonos ou de átomos está, a gente pode classificá-la de maneira diferente.
Tá, galera? Como é que a gente pode classificar? Bom, tem várias classificações. A primeira, a cadeia ela pode ser aberta ou não cíclica. É simples, é quando uma ponta ela não se liga com a outra. Vamos falar bem simples mesmo, tá, galera? Ela pode ser fechada ou cíclica, que é quando sim, eu tenho um ciclo, né? Eu tenho um caminho fechado, digamos assim, uma ponta se liga a outra. Ou ela pode ser mista, quando eu tenho um ciclozinho, que é uma parte fechada, e uma partezinha aberta, uma cadeiazinha lateral. Então, aberta, fechada ou misturada, tá certo? A cadeia pode ser saturada ou insaturada, tá certo? Em química orgânica, a gente denomina insaturação com ligações duplas ou triplas. Então, se eu digo que uma estrutura tem insaturações, quer dizer que aquela estrutura tem ligações duplas ou triplas. Se ela não tem nem dupla nem tripla, ela não tem insaturação, logo ela está saturada, tá certo? Esse terminho aí saturado, insaturado é um pouco diferente daquele que a gente, na verdade, tem uma correlaçãozinha bem simples, mas de maneira geral um pouco diferente daquilo que a gente aprendeu lá em soluções. Então é simples. Olhei para uma cadeia carbônica, olhei para um composto. Se só tiverem ligações simples, é porque a cadeia é saturada. Se tiver ligações duplas ou triplas, quer dizer que a minha cadeia, o meu composto, ele está insaturado, certo? Só ligação simples, saturada. Se teve duplo ou tripla, insaturado, certo? Ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. O que é homogênea e heterogênea? Heterogênea, galera, quer dizer que um átomo, desculpa, que a cadeia apresenta um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É hetero diferente, né? Átomo diferente. Átomo diferente de quê? É um átomo diferente de carbono. Então, se você tiver numa cadeia carbônica um átomo, certo? No meio da cadeia, tá, galera? Nem no final, nem no início. No meio da cadeia. Diferente de carbono, pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser enxofre. A gente chama isso de heteroátomo. Então, um heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está entre dois carbonos no meio de uma cadeia. Então, se uma cadeia apresentar esse heteroátomo, é porque ela é heterogênea. Se ela não apresentar, é porque é homogênea, tá, galera? Então, homogênea só tem carbono na cadeia principal, certo? Na cadeia principal. E heterogênea é quando tu tem um heteroátomo, que é aquele átomo diferente de carbono, certo? Só que ele tem que estar entre carbonos. Eu não tenho heteroátomo no início e no final da cadeia, tá, galera? Tem que estar no meio da cadeia, beleza? E eu posso também classificar aqui como normal ou não ramificada e ramificada. O que é normal? Normal é quando você não apresenta ramificações, ó, mas é quando você só tem carbonos primários e secundários na sua cadeia. E ramificada é quando você apresenta ramificação, óbvio, que é quando você tem carbonos terciários ou quaternários na cadeia. Via de regra é simples, assim, no olhômetro você percebe. Entre aspas, se a cadeia apresentar aquela perninha, entre aspas mesmo, é porque ela é ramificada. Se ela não apresentar, é porque ela é uma cadeia não ramificada, é uma cadeia o quê? Normal, tá, galera? E a última classificação da gente, ela pode ser aromática ou não aromática, tá certo? Essa é uma classificação quando a gente tem uma cadeia, né, fechada, um ciclo. Esse ciclo ele pode apresentar o que a gente chama de anel benzênico, que a gente vai ver mais para frente, que é um anel de 6 membros com essa alternância de ligação dupla. É um ciclo de 6 com dupla simples, dupla simples, dupla simples, certo? A gente chama isso de um anel benzênico e isso caracteriza uma cadeia aromática. Mas também o ciclo pode não apresentar esse anel aromático, esse anel benzênico, e a cadeia será não aromática. Então essa classificação aí só serve para cadeias que são cíclicas, tá, galera? Aromática ou não aromática. Beleza? E aí, galera, do mesmo jeito que lá na química inorgânica a gente classifica os átomos, desculpa, as substâncias em grupos para a gente estudar melhor de acordo com as características, na química inorgânica, desculpa, na orgânica a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente classifica os compostos orgânicos de acordo com algumas características. Essas classificações a gente vai chamar de funções orgânicas. E aí existem várias funções orgânicas, não só quatro, como lá na química inorgânica. E aí, a partir de hoje, né, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco dessas funções
orgânicas que são extremamente importantes para a gente. A gente vai identificar, a gente vai caracterizar, a gente vai aprender a dar nome, a gente vai falar de alguma aplicação. Então, essa vai ser a sequência da gente semelhante ao que a gente viu nas funções inorgânicas. Beleza? Então, a partir de agora, vamos falar das funções orgânicas. Qual é a função orgânica que eu queria falar hoje para vocês? São os meus hidrocarbonetos, tá, galera? O que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que só apresentam hidrogênio e carbono. Então, todo composto orgânico que você for analisar que só apresente hidrogênio e carbono, a gente vai chamar de um hidrocarboneto. Tá certo, galera? Hidrocarboneto, hidrogênio com carbono. Esses hidrocarbonetos eles podem ter algumas classificações. A gente pode classificar como hidrocarbonetos não cíclicos ou acíclicos e os cíclicos, tá certo? Os que não são cíclicos são simples, a gente pode chamar de alcanos, alcenos ou alcinos. Ou tem os alcadienos, os alceninos, tá, galera? Que são mais raros, mas você vai entender daqui a pouco de onde é que vem essas nomenclaturas. E nos cíclicos podem ter os ciclanos, ciclenos e os aromáticos, certo? Os aromáticos eu vou falar um pouco na próxima aula, eu vou deixar à parte, porque eles têm umas características bem peculiares. Os demais, tá, galera? Eles têm mais ou menos as mesmas características, as mesmas ideias, então eu vou falar tudo hoje para vocês, tá certo? Nesse vídeo, beleza? Vamos lá, então. Como é que a gente classifica esses hidrocarbonetos? O que são alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos que só têm ligação simples. Alcênios são hidrocarbonetos que têm ligação dupla, uma dupla. E os alcinos são hidrocarbonetos que têm ligação tripla. Você vai perceber que esse infixo aí, an, está sempre relacionado a apenas ligação simples. Esse infixo en está sempre relacionado com ligação dupla. E o infixo in está relacionado com ligação tripla. Tá? Então eu vou falar um pouco desses três aí. Tem os ciclanos e os ciclenos, tá certo? Que são os compostos cíclicos que só têm ligação simples, que são ciclanos, e tem os ciclenos, que são compostos cíclicos que só têm uma ligação dupla, tá certo? Então é bem parecido, tá? Essa classificação aí de cadeias abertas e cadeias fechadas, tá bom? E o que a gente vai aprender principalmente? Nomenclatura, galera. É importantíssimo a gente saber dar nome aos compostos orgânicos. Pelo menos aos mais simples. Confesso que vão ter compostos orgânicos aí bem complicados, extensos, que aí é até difícil de dar o nome, tá, galera? Não é muito tranquilo e a gente não vai precisar. Mas compostos simples, tá certo? Pequenos, hidrocarbonetos, álcools, ácidos pequenos, a gente precisa saber dar nome. Como é que você vai falar ou vai fazer uma questão de alguma coisa que você nem sabe o nome? Certo? Então é importantíssimo a gente saber dar nome, tá, galera? E você vai perceber que segue uma lógica bem tranquila, tá certo? Todas as funções têm basicamente a mesma lógica, uma ou outra que vai diferenciar um pouco. Então se você achava aí que dar nome a composto orgânico é muito difícil, não. Pegue a lógica, tá certo? Entenda a ideia principal que você vai desenrolar, certo? É sempre assim a nomenclatura de qualquer composto orgânico, inclusive dos hidrocarbonetos. Sempre tem uma quantidade, o composto, né? Tem um prefixo, certo? Que indica a quantidade de carbonos, certo? Tem um infixo que indica o tipo de ligação e tem o sufixo, tá certo? Que indica qual é a função orgânica a qual o composto pertence. No caso dos hidrocarbonetos, que a gente vai ver agora, esse sufixo é sempre o O. Então, toda nomenclatura que termina em O, eu estou falando de um hidrocarboneto. Esse infixo aí que eu falei agora, é exatamente aquele an, aquele en e aquele in, tá certo? An, en, in, que refere à ligação simples, dupla e tripla. E os prefixos são aqueles prefixos que a gente já conhece, né, relacionados à quantidade de carbono. Met, et, prop, but, pent, tá certo? Toda essa tabelinha aí tem lá na apostila, no materialzinho de vocês, se você quiser consultar depois. Mas são nomes, são prefixos que a gente vai usar tanto que vai entrar na cabeça de vocês. Beleza? Então, vamos aqui a alguns exemplos, tá, galera? Para poder a gente desenrolar bem essa nomenclatura, tá certo? Vamos embora aqui, ó. Então, a gente vai demorar um pouco mais, digamos assim, nos hidrocarbonetos, porque é a primeira vez que a gente está vendo nomenclatura, tá certo? Primeira vez, tá bom? E aí a gente vai demorar um pouquinho mais aqui para poder você entender
a ideia. Nas próximas funções você vai perceber que é mais rápido, que a gente só vai estar repetindo, tá? Vê só, olha para esse composto aqui, beleza? Que é o CH4, tá certo? CH4. A gente tem aí um hidrocarboneto mais simples de todos, certo? E como é que a gente dá nome? A gente faz assim. Na cadeia principal, a cadeia carbônica, tem quantos carbonos? Tem um só. Então, o prefixo que se refere à quantidade de um carbono na cadeia é MET. M-E-T, MET, tá certo? Na cadeia, se você olhar, só tem ligação simples. Na verdade, nem tem outras ligações com outros carbonos, só tem ligação simples. Então, o infixo é o AN. É o MET. Vou botar aqui, ó. É o MET. Um carbono na cadeia principal. O infixo só tem ligação simples. É o AN. E é um hidrocarboneto, a terminação é o quê? É O. Então esse aqui, galera, é o metano. Met-an-O, ou se você preferiu, metano. Tá certo? Quem é esse aqui, ó? CH3, CH3. Vamos lá. Cadeia principal tem quantos carbonos? 2. Qual é o prefixo para 2? É o et. Só tem ligação simples entre carbonos. Então o infixo é o an. É o et-an. Não é o hidrocarboneto, então é o etanol. Beleza? Então, etano aí. Vamos para esse aqui terceiro. Quantos carbono tem na cadeia principal? 3. Beleza? Então o prefixo para 3 de quantidade de cadeia é prop. Então tem aqui o prop. Só tem ligação simples? Sim. Então prop-an. Não é o hidrocarboneto? Propan-nol. Então é o prop-an-o se você preferir o propano. Beleza? Os pequenininhos são simples de dar nome. Quando você vai aumentando a quantidade de carbonos, aí você já vai ter um probleminha, certo? Por exemplo, esse cara daqui, ó. Quantos carbonos tem esse cara aí na cadeia? Tem 4. Então, se tem 4, a gente chama de but, o prefixo. Beleza? Como só tem ligação simples, a gente chama de but-an. Como é um hidrocarboneto, a gente bota o O. Então, aqui é o butanol. Se você olhar direitinho, galera, esse cara daqui, ó, no meio, ele também apresenta 4 carbonos. Se tem 4 carbonos e é um hidrocarboneto, a gente pode chamar ele também de butano. Só que qual é a diferença desse da esquerda para esse agora aí do meio? É que o da esquerda, a cadeia ela é normal, ela é não ramificada. E o da direita apresenta uma ramificação, certo? Então, nesse da esquerda aqui, se eu quiser ser mais enfático e dizer que é o butano de cadeia ramificada, eu chamo ele de N-butano, desculpa, de cadeia normal, perdão, eu chamo ele de N-butano. Já esse cara daqui é um butano, só que é outro butano, tá certo? Que não é o de cadeia normal. Como é que a gente dá nome a esses caras ramificados, galera? Quando você tem uma cadeia ramificada, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a cadeia principal. O que é cadeia principal? Cadeia principal é um caminho, tá certo? Sequenciado de carbonos, no qual eu vou percorrer a maior quantidade de carbonos possíveis. Então, minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Beleza? Então, minha cadeia principal, ela é uma cadeia que tem 3 carbonos. Só tem ligação simples, tá certo? E é de hidrocarboneto. Então, é uma cadeia de um propano. E aí, tudo que está fora da cadeia principal, galera, a gente vai chamar de ramificação. Então, esse cara daqui, ó, que é o CH3, é uma ramificação. Na verdade, ele vai ser um radical, tá, galera? Então, eu vou ter um radical ligado a um propano. Como é o nome desse radical de um carbono? Radicais, eles terminam com o sufixo il ou ila, tá certo? Então isso é um radical que só tem um carbono. E um carbono é met. Se é um radical termina em il, então esse cara aqui é um metil. Então o que é que eu tenho aqui de nome? Eu tenho um metil ligado a um propano. Então esse cara nada mais é do que o metil
propano. Então, toda vez que eu tiver radicais, galera, cadeia ramificada, na frente do nome do composto da cadeia principal, eu coloco o nome do radical, metil. Nesse caso foi o metil. Então, esse é o metilpropano. Tá certo? Por exemplo, nesse aqui, mesmo esquema, eu tenho que definir a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É esse cara daqui, ó. É o maior caminho que eu posso percorrer. Tudo que está fora da cadeia principal é radical. Então, eu tenho dois radicais aqui. Como é o nome desse radical? É o radical de um carbono só. A gente vai chamar de que, galera? De metil. Tanto esse como esse aqui de baixo. Então, eu tenho dois radicais ligados ao propano. E esses dois radicais são radicais de metil. Então, como é que eu vou chamar esse cara? Vou dizer assim, ó. É dimetilpropano. Dizendo que eu tenho dois radicais metis ligados ao propano. Beleza? Então, dimetilpropano. Tá certo? Vamos aqui para baixo. Ó, aqui eu tenho CH2 dupla CH2. Então, vamos lá. Cadeia principal tem quantos carbonos? 2. Beleza? Só que agora tem ligação dupla entre carbonos. Então, eu tenho 2, prefixo et. Se eu tenho ligação dupla, o infixo agora é en, não é mais an, então é o en. E é o hidrocarboneto O. Então esse é o et, en, O ou eteno, certo? Também chamado de etileno, se você quiser, certo? Vou botar aqui parênteses. Também chamado de etileno. Esse cara aqui do lado, cadeia principal 3, prop, ligação dupla, infixo en e é um hidrocarboneto O. Então é o propeno. Também chamado, se você quiser, de propileno. Tome cuidado com esse agora, tá, pessoal? Se eu for usar a mesma análise, cadeia principal, 4 carbonos, então é but. Tem ligação dupla? Sim, então é o but em. Não é hidrocarboneto? Ó, então se eu for usar a minha lógica, seria o buteno. Só que se eu for olhar esse aqui de baixo, ó, tá certo? Esse aqui daqui, eu também teria um buteno. Só que isso aqui, galera, é uma coisa que nunca pode acontecer em química orgânica. O quê? Dois compostos diferentes com o mesmo nome. Então a gente tem que arrumar alguma forma de diferenciar os dois. Como é que a gente faz? Tá vendo que tem uma ligação dupla? A diferença entre esses dois butenos é a posição da dupla. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer onde é que a dupla se encontra. Como é que a gente faz isso? A gente numera a cadeia, certo? A gente pode numerar ela assim, ó, da esquerda para a direita, certo? Sempre priorizando com que as duplas ligações estejam entre os carbonos de menor número. Como assim, professor? Se eu numerar da esquerda para a direita, vai ficar com essa numeração de vermelho. Se eu numerar da direita para a esquerda, vai ficar com essa numeração laranja. Na numeração vermelha, a dupla está entre os carbonos 1 e o carbono 2. Na numeração laranja, na de cima foi vermelha, agora laranja, a dupla está entre os carbonos 3 e 4. Então eu vou preferir que a dupla esteja entre os carbonos 1 e 2 ou 3 e 4. Eu sempre vou dar prioridade aos menores números. Então a numeração é a vermelha. Aí você faz assim, ó, muito legal. Você bota o prefixo but, certo? Aí você diz assim, ó, depois do prefixo você coloca o número, a posição da dupla. A dupla não está entre o carbono 1 e 2, a gente bota o menor número. Então é o but 1 e depois tem o en, para dizer que no carbono 1 tem uma ligação dupla. Não hidrocarboneto O. Então esse é o but porque tem 4 carbonos. É o 1en porque no carbono 1 tem uma dupla e é o O porque é um hidrocarboneto. Seguindo a mesma lógica aqui, o que é que eu teria? Eu teria aqui 1, 2, 3, 4.
Perceba que nesse caso tanto faz, tá, galera? De um lado para o outro vai dar simétrico. E aí como é que seria a nomenclatura? Seria but, só que agora a dupla está em que carbono? 2. Então, but 2 eno. Beleza? Então é o but 2 eno. Massa? Então tá aí a diferença. Beleza? Nesse aqui do meio, eu tenho dois carbonos, só que com ligação tripla. Então esse é o et. O infixo de ligação tripla agora é o in. É o etino. Esse cara daqui, ele é um alcino, que tem a ligação tripla, óbvio, que tem 3 carbonos na cadeia principal. Então esse é o propino. Beleza? E esse aqui, ó, é um alcino, que tem ligação tripla, óbvio, que tem 4 carbonos na cadeia principal. Só que agora eu preciso tomar cuidado na posição, tá, galera? Porque se eu mudar a posição da tripla, eu mudo o composto. Aí o que é que eu faço? Mesmo esquema, ó. 1, 2, 3, 4. Como é que eu dou nome para esse cara? Eu tenho but. A tripla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então eu boto agora 2 ino. Beleza? But 2 ino. Então, tá aí a nomenclaturazinha dos meus compostos, meus hidrocarbonetos cadeia abertos, mais simples. Daqui a pouco eu vou fazer uns pouquinho mais complicados para a gente ver. Hidrocarbonetos fechados. É simples, é só você botar o prefixo ciclo, certo? O número de carbonos da cadeia e o O para indicar a hidrocarboneto, tá certo? Então é o ciclo. Cadeia principal tem quantos carbonos? É 4, então é but. Não só tem ligação simples, então é an. Não é hidrocarboneto, então é O. Então é o ciclobutano, certo? Esse aqui é o ciclo. Cadeia não tem 5 carbonos, então é ciclopentano. Beleza? Esse daqui é o meu ciclohexano. Pode escrever assim, você pode tirar o H, tem problema não. E aqui, galera, se liga, ó. Nesse meu caso aqui, eu tenho uma cadeia mista, tem uma ramificação. Como é que a gente dá nome à cadeia, a composta que tem cadeia mista? Você define que o ciclo é sua cadeia principal, beleza? E o que está fora dela é uma ramificação, tá certo? É um radical. Que radical é esse que tem 2 carbonos? Para 2 carbonos o prefixo é et. Não é um radical, então a gente bota il. Então é o etil. Então eu tenho um etil ligado ao ciclohexano. Como é que a gente dá nome? A gente chama de etil ciclohexano. Beleza? E aqui nesse caso, ó, mesmo esquema. Tenho que definir a cadeia principal, que é essa. Tudo que está fora é radical. Então eu tenho aqui 2 radicais, o que, galera? 2 radicais metios. Então eu tenho metil. E aqui eu tenho metil. Beleza? Só cuidado, tá, pessoal? Eu tenho que dizer qual é a posição que eles estão ligados, tá? Porque eu posso mudar a posição desse CH3 e eu vou ter compostos diferentes. Então eu tenho que numerar a cadeia. Lembra de numerar uma sequência em que os radicais estejam nos menores, né? Os carbonos com menores números. Então eu vou numerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que é que eu tenho? No carbono 1 e no carbono 2 eu tenho metis ligados. Então eu vou botar assim, ó, 1,2 de metil ligados ao quê? Ao ciclohexano. Beleza? Então tá aí a nomenclatura de alguns hidrocarbonetos mais simples. Tá certo, galera? Então, perceba que a lógica é sempre a mesma, tá certo? Definir cadeia, contar quantos átomos tem, usar o prefixo, analisar o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. Se tiver radical, você tem que
Dá o nome do radical na frente e depois dá o nome da cadeia principal. Se tiver possibilidade de mudando a posição da insaturação, você mudar o composto, você tem que identificar, dizer qual é o carbono, qual é a posição da insaturação, tá certo? Então tudo isso vale para todas as funções, certo? E agora eu escolhi aqui alguns hidrocarbonetos assim um pouquinho maiores, né, mais complexos, para a gente fazer aí a nomenclatura para você perceber como é que é. Se liga aqui nesse hidrocarboneto, vamos lá. Hidrocarboneto aí um tanto quanto mais complexo. A gente tá vendo aí que ele é ramificado. Quando ele é ramificado, galera, a gente tem que identificar a cadeia principal. Cuidado para não achar que a cadeia principal é sempre a que está deitada e pensar que é essa daqui, de laranja, certo? Na verdade, a cadeia principal qual é? Você pega uma ponta, faz um caminho até outra, tá certo? De maneira que esse caminho seja o maior possível, primeiramente. Então, se você olhar direitinho, tem outro caminho aqui melhor, que é esse, ó, de vermelho. Porque nesse caminho de vermelho eu vou ter uma quantidade maior de carbonos. Então, o que é que eu tenho? Tá aqui minha cadeia principal. Deixa eu botar ela, certo? Aqui de vermelho, beleza? Tudo que está fora da cadeia principal é radical, tá, galera? Então, tenho aqui um radical de um carbono, que é o radical metil. E aqui eu tenho um radical de dois carbonos, que a gente já viu que é radical etil, certo? Só que eu tenho que dizer qual é a posição em que esses radicais se encontram. Então eu tenho que fazer uma numeração. A numeração vai ser feita de maneira que os radicais estejam nos carbonos de menor número, certo? Então vai ser essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa forma, eu vou ter os radicais nos carbonos 3 e 4. Se eu fizer a numeração contrária, eu vou ter nos carbonos 4 e 5. Então não é interessante. Então vamos lá, como é que a gente dá nome? Agora é só dizer, primeiro, bota os radicais, certo? Depois da numeração, tá, do carbono que eles estão ligados, só que coloque em ordem alfabética, tá certo? Então, etil e metil, quem é que vem primeiro? E ou M? É o E. Então, na verdade, eu boto o etil na frente. Então, eu digo assim que no carbono 4 tem um etil ligado, certo? No carbono 3 tem um metil ligado. Ligados a quê? A uma cadeia carbônica de 7 carbonos, de um ep7. Como só tem ligação simples, é o heptan, como é o hidrocarboneto, ó. Então é o 4-etil, 3-metil, heptano. Certo, galera? Vamos embora aqui, ó, para esse de baixo. Mesmo esquema, cadeia principal. Nesse caso aqui, se você olhar direitinho, eu tenho duas opções com a mesma quantidade de carbonos. Essa aí de laranja, que me dá 6, e essa aqui de vermelho, que me dá 6 também. Qual é que eu escolho? Quando eu tiver duas opções de cadeia principal que apresentam a mesma quantidade de carbonos, que tem as mesmas características, tá certo? Como é que eu diferencio? Qual é que eu escolho cadeia principal? Não é tanto faz não, tá, galera? Você tem que escolher só uma. Você escolhe aquela que vai apresentar o maior número de ramificações. Se você olhar direitinho, a laranja vai me dar 3 ramificações, certo? Já a vermelha ia me dar só 2. Então a que eu vou escolher é essa daqui, tá certo? De laranja. Beleza? Cadeia principal. Deixa eu botar aqui para vocês. Tudo que está fora da cadeia principal é o que, galera? Radical. Então eu tenho aqui, ó, um radical metil, certo? Tenho um radical metil também. E aqui eu tenho outro radical o quê? Etil. E agora o que é que eu faço? Tenho que dizer qual é a posição em que eles estão ligados. Tenho que numerar. Eu vou numerar de maneira que os radicais estejam ligados nos carbonos de menor numeração. Então vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos embora.
Quem é que vem primeiro? Etil ou metil? A ordem alfabética vem o etil. Então, no carbono 3, eu tenho um etil ligado. No carbono 2 e no 5, eu tenho metis, mesmo radical. Aí como é que eu faço para representar isso? Eu boto aqui os dois números, 2,5, e boto aqui dimetil. Ou seja, eu tenho dois metis, um no carbono 2 e um no carbono 5. Certo? E para finalizar, eu coloco o nome da cadeia principal do hidrocarboneto que corresponde. Não são 6 átomos de carbono, então é X. Não só tem ligação simples, né? O hidrocarboneto, O. Então é o hexano. Então é o 3-etil, 2,5 dimetil hexano. Tá certo, galera? Vamos embora então. Olha para esse aqui. Vê. Tome cuidado, tá, galera? Se eu for usar somente a ideia de que a cadeia principal é aquela com maior caminho, eu usaria essa daqui, ó. Essa de laranja. Só que quando você tem insaturações, tá certo? A cadeia principal, ela precisa passar pela insaturação. É como se a insaturação tivesse uma preferência, desse preferência na escolha da cadeia principal. Então, na verdade, a cadeia principal nesse caso vai ser essa aqui de vermelho que vai passar pela dupla ligação, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, ó. Vou ter a minha cadeia principal. Tudo que está fora dela, galera, o que é ramificação. Então, eu tenho aqui um radical etil. E tem aqui um radical o quê? Metil. Beleza? E aí tenho que dizer qual é a numeração. Né? Tenho que numerar para dizer onde é que esses radicais estão. Galera, nesse caso aí, a numeração vai ser feita dando preferência à dupla. Então, antes dos radicais estarem nos menores números de carbono, a dupla tem que estar entre os carbonos de menores números, certo? Porque a dupla tem uma preferência maior sobre os radicais. Então, eu vou numerar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. De maneira que agora sim, ó, no carbono 2, desculpa, tem um etil e no carbono 3 tem um metil. Então, vou botar assim, ó, 2-etil, o 3-metil. Essa minha cadeia principal tem quantos carbonos? 4. Então, é um but. Só que tem uma dupla e eu preciso dizer onde é que a dupla está. A dupla não está entre o carbono 1 e o 2, né? Então, boto o menor número. 1, eno. Então, é o 2-etil, 3-metil, but, 1-eno. Certo, galera? E, pra gente finalizar, peguei aqui, ó. Eita, e agora? Perceba que agora eu tenho duas insaturações, dupla e tripla, tá, galera? Então, a cadeia principal tem que passar pela dupla e pela tripla. Então, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Coincidentemente, é a que está deitada, né? Certo, galera? E aí eu preciso dar números. Antes de dar número, tudo que está fora é o que, galera? É radical, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um radical que a gente já estudou, que é o etil. Desculpa, que é o metil. E tenho aqui outro radical que é quem? É o etil. Beleza? E tem esse aqui de cima, ó. Esse radical, galera, ele apresenta 3 carbonos. Então é um propil. Só que tome cuidado, tá, galera? No caso do propil, eu tenho dois tipos, ó. Eu tenho o propil que tem a valência livre no final da cadeia. E tem um propil que apresenta a valência livre no meio da cadeia. Certo? Então eu tenho que dar nomes diferentes para esse cara. No de cima aqui é um propil que tem a cadeia normal, não é ramificada. Então eu vou chamar ele de N-propil. Certo? Nesse segundo aqui, certo? A valência livre ela está no carbono que é secundário.
Então eu posso chamar ele de sec, de secundário, propil. Só que o sec-propil, cuidado agora, o sec-propil, esse cara daí, também é muito, mas muito conhecido como isopropil, tá certo, galera? Não é que o radical tem a valência no carbono secundário, eu posso chamar ele de iso. É que o sec-propil também é muito conhecido como isopropil, tá certo? E aí vamos dar nome agora. Eu vou chamar ele de iso, tá, galera? Isopropil. Como é que a gente dá o nome agora? Vai. Vamos numerar, né? No caso da numeração agora, galera, a tripla é que tem a preferência. Então é a tripla que tem que ter os menores números possíveis dos carbonos que ela está no meio. Então vai ter que ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora sim. Ordem alfabética. Etil, metil ou propil? Eu esqueço o iso, tá? Para contar na ordem alfabética. Então é o etil. Então bora lá. No carbono 5, eu tenho um etil. Então 5 etil. No carbono 6, eu tenho um metil. Então 6 metil. Beleza? No carbono 4, tem o isopropil. Então 4 isopropil. Como é o nome dessa cadeia principal desse hidrocarboneto? Tem 7 carbonos, então é hept. Tem uma dupla e uma tripla. Qual é o infixo de dupla? En. Qual é o de tripla? In. Só que você tem que dizer onde é que estão. A dupla está entre o carbono 5 e o 6. Aí eu boto aqui 5 en. E a tripla está entre o 2 e o 3. Aí eu boto 2 em hidrocarboneto O. Então é o 5 etil, 6 metil, 4 isopropil, hept, 5 en, 2 ino. Então tá aí o nome desse hidrocarboneto. Tá, galera? Então, sendo sincero, geralmente a gente só vai aprender, só vai precisar dar nomes a esses hidrocarbonetos menores. Certo? Metano, propano, ou com um radical 2. Esses grandes aí é só pra gente treinar, tá certo? Só pra gente entender quais são as regras, que são muitas, é meio chatinho, concordo. Mas dificilmente você vai precisar dar um nome de um hidrocarboneto com 3, 4 radicais, dupla, tripla, certo? É mais raro, tá bom? Até porque às vezes esses caras muito grandes, né, eles apresentam nomes específicos, sabe? Nomes vulgares, tá certo? E aí a gente não tem como decorar o nome usual de todos os hidrocarbonetos, certo? Sei lá, esse aí que eu coloquei, ele é chamado de fulano, por exemplo. Então ele tem um nome lá que é mais histórico, então a gente não precisa decorar. Só precisa saber o nome oficial de hidrocarbonetos um pouco menores. Tá bom, galera? Certinho? Então tá aí alguns hidrocarbonetos, alguns exemplos aí que a gente pode, tá certo, encontrar. Beleza? Vamos embora, vamos continuar. Galera, quando a gente fala de hidrocarbonetos, é inevitável a gente falar sobre o assunto petróleo, tá, galera? Por quê? Porque o petróleo, tá, galera, nada mais é do que uma fonte de uma imensidão de hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos que a gente utiliza, tá certo? Principalmente como combustíveis, eles vêm aí, têm origem, na verdade, no petróleo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, tá certo? Sobre o petróleo, assunto de prova, tá certo? Costuma cair bastante, beleza? Que na verdade é essa fonte aí de hidrocarbonetos aí tão importante pra gente, tá, galera? Então vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o petróleo, né? O que é o petróleo? Nada mais é do que um líquido viscoso, tá? Menos denso do que a água, é importante você lembrar isso, tá? Menos denso do que a água. É só lembrar, quando tem derramamento de petróleo no mar, ele fica boiando sobre a água do mar, ou seja, ele é menos denso, tá certo? E ele é formado por uma mistura extremamente complexa de compostos orgânicos, certo? Principalmente de hidrocarboneto. Então, dentro daquele líquido viscoso, tá certo? Preto, existe uma infinidade de substâncias lá dentro que tem as mais diversas aplicações possíveis. É por isso que torna o petróleo tão importante, tá certo? Mundialmente falando. A galera briga por petróleo, faz guerra por petróleo, a economia ela se mexe de acordo com o petróleo, tá certo? Então é muito, mas muito importante mesmo esse cara daí.
beleza? Na verdade, o petróleo, como eu falei para vocês, ele é uma mistura extremamente complexa de substâncias, tá certo? De modo que o petróleo por si só ele, não serve para nada. Aquela mistura extremamente complexa de substâncias não serve para nada. Para poder a gente ter alguma utilidade a partir do petróleo, a gente precisa fazer substâncias que compõem ali o meu petróleo. Essas substâncias daí que são separadas do petróleo, certo? Através de um processo que a gente chama de destilação fracionada, cada conjunto, digamos assim, de substâncias, certo? Tem uma aplicação diferente e elas são, certo? Então, por exemplo, hidrocarbonetos com 1 a 4 carbônico é uma fração dos gases, não tem uma aplicação, certo? De 5 a 9 é o que a gente chama de nafta, são solventes orgânicos. De 5 a 10 já entra ali a classe da gasolina, depois querosene, diesel. Então o que é que a gente faz com o petróleo, para a gente entender? Pega aquele petróleo bruto que a gente fala, leva numa destilaria, né? Numa refinaria, e ali vai acontecer uma destilação fracionada, que é pegar todos aqueles compostos e separar eles em frações. Frações essas, né, que têm uma certa aplicação. E a depender da aplicação, eu vou separar em frações diferentes. Beleza? E aí, a partir de agora, tá, galera? Eu vou falar para vocês sobre algumas das principais frações do petróleo. Se você olhar essa imagem, tá certo? Que tá bem resumida, você tem aí, a partir do petróleo, ó, você pode formar gases, tá certo? Que são gases combustíveis. Você pode formar solventes orgânicos, você pode formar gasolina, você pode formar o querosene, o diesel, você pode formar óleos lubrificantes, combustíveis pesados, né, para navios, tá certo? Para termoelétricas e tudo mais. E a resíduo ainda vira asfalto, piso para você colocar aí nas estradas. Então, se você olhar direitinho, quando você destila o petróleo, todas as frações que a gente separa tem uma aplicação, tá, galera? Tem uma aplicação, e aí é o que torna esse petróleo tão importante economicamente falando, tá, galera? Lembrando que o petróleo, tá, galera, ele não tem uma composição fixa, certo? Dependendo da região onde ele foi formado, ele tem uma composição diferente, ou seja, pode ser que um petróleo de uma região do país ele seja mais propício, digamos assim, à produção de combustíveis leves, tipo gasolina, que é interessante. Já tem petróleo de outros locais que tem concentração maior de hidrocarbonetos pesados, tá? Logo, você produz mais diesel, óleos lubrificantes. Então, em cada lugar, certo, do mundo onde tem uma jazida, você tem aí um petróleo de composição diferente. A gente costuma dizer que você tem petróleos bons e petróleos ruins, digamos assim. Petróleos bons é aqueles que apresentam uma grande quantidade de hidrocarbonetos pequenos. Porque se você olhar direitinho aí, ó, a gasolina, que é a principal fração do petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos de 5 a 10. Então são hidrocarbonetos pequenos. Então quem encontrar aí um petróleo que tem essa concentração de hidrocarbonetos pequenos muito alta, na verdade está encontrando um petróleo bom. O petróleo ruim é aquele que tem muito hidrocarboneto pesado. Você vai produzir óleo, diesel, que não tem uma demanda tão grande quanto a da gasolina. Por exemplo, petróleos aqui que tem no Brasil, na verdade, são petróleos não muito bons, tá certo? Apresentam muitos hidrocarbonetos pesados. Esses petróleos que tem lá no Oriente Médio, por exemplo, são petróleos melhores, que apresentam mais hidrocarbonetos leves, tá, galera? Então, só para você ficar ligado que essa composição não é fixa, depende da região. Então, vamos lá para as frações do petróleo, beleza? Primeira fraçãozinha é a fraçãozinha lá chamada de GNV, que é o gás natural veicular, tá certo? Na verdade, essa fração ela é uma mistura de dois gases, que é o metano e o etano, perdão. Metano, que é hidrocarboneto de um carbono, e o etano, que é um alcano de dois carbonos. Então, essa mistura, tá certo? É uma fraçãozinha extraída do petróleo que a gente chama de quê? De GNV, certo? Que é o gás de carro, tá certo? Sabe aqueles gases de carro? Você tem aí, talvez você tenha entrado num táxi, certo? Abriu a mala e viu lá um cilindro lá gigante, geralmente tem essa cor meio amarela, laranjada, certo? Que ela suporta, na verdade, esse GNV, que é essa mistura de gases que serve como combustível, seja combustível de carro, seja algum combustível para gerar energia
elétrica, tem termoelétricas aí que são movidas a gás natural. Então, a principal aplicação dessa primeira fração é na produção de energia, seja para produzir energia elétrica, seja para gerar movimento, que é o nosso gás natural veicular, tá certo? A segunda fração, certo, que eu queria mostrar para vocês, é a fração que é chamada de GLP. O que é o GLP? É o gás liquefeito do petróleo, tá certo? Que é uma mistura de hidrocarbonetos de 3 e de 4 carbonos, que é o propano e o butano. Esse aí é mais comum, a gente trabalha mais com ele no nosso dia a dia. Né? Esse GLP nada mais é do que o gás de cozinha, galera. Aquele gás que tem um botijãozinho, tá certo? Você usa aí na cozinha, né, para cozinhar e tudo mais. Onde dentro desse botijão o gás aí ele tá em altas pressões, né, galera? Logo, se você pegar um botijão desse e sacudir, você vai perceber que na verdade tem um líquido dentro. É porque ali a pressão é tão grande que o gás está liquefeito. Por isso que é gás liquefeito do petróleo. Mas quando você abre a válvula e o gás se expande, né, o líquido se transforma em vapor. Tá certo? Ele é usado como gás de isqueiro ou gás de maçarico. Tá, galera? Se você já encheu um isqueiro ou um maçarico, você percebe bem que quando você vai encher, você tem ali o seu maçarico meio que molhado, né? Por quê? Porque o gás dentro desse cilindrozinho também está liquefeito, né? Gás liquefeito do petróleo pode ser utilizado aí e também é muito utilizado como propelente de aerosol. O que é um aerosol? Um aerosol é uma mistura aí líquida, né, com alguns sólidos, na verdade, que tem aí um odor, depende do aerosol, né? Tem um odor aí, tem a função de evitar a pessoa suar. Só que essa substância, né, essa estrutura sólida ou líquida, ela tem que ser propelida, ela tem que ter tem que ser colocada para fora, digamos assim, do recipiente. Quem é que empurra essa substância para fora do recipiente para que ela fique aderida na pele, na axila, geralmente? Ou pode ser um bom ar, não sei. Na verdade, é um gás que tem lá dentro. Quando você aperta, o gás se expande, ele arrasta a estrutura sólida e joga a estrutura sólida para fora, tá certo? Tanto é que, se você olhar direitinho, né, talvez alguém aqui já tenha feito, já tenha visto, certo? Esses hidrocarbonetos, galera, tanto o GNV como o GLP, né, eles são combustíveis. Então, se você pegar um aerosol e colocar um isqueiro na frente, você faz até um lança-chama. Né? Não faça isso em casa não, tá, galera? Mas não faça. Isso acontece. Por quê? Porque ali dentro tem um combustível. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que colocar alguma coisa inflamável aí dentro? Não tem outro gás não? Tinha outros gases que a gente utilizava como propelente, que eram os CF6, só que eles têm um probleminha de agredirem a camada de ozônio. E aí, à medida que o tempo foi passando, foi se retirando esses CF6 dos aerosóis e colocando o GLP, certo? Tudo bem que tem um probleminha aí de perigo, né? De combustão, de queima, né? Mas a gente tem aí a gente salva aí um pouquinho, digamos, a nossa camada de ozônio, tá? Então é um problema grande na global para um problema menor aí de segurança, né? Só vai ter problema o aerosol se você quiser, tá, galera? Se você pegar lá e jogar no fogo, se você não quiser ter problema, você não vai ter, tá bom? Lembrando de uma coisa, tá, galera? Essas frações, tanto o GNV como o GLP, os gases do petróleo, os gases, tá certo? Propano, butano, etano, tá certo? Eles não têm odor, tá, galera? Eles não têm cheiro. E aí são um perigo, por quê? Porque são gases combustíveis, tá certo? Que se vazarem em algum lugar você não sente o cheiro e se tiver alguma faísca, alguma centelha pode causar explosão, certo? Isso é muito perigoso. E aí, principalmente, né, na questão do GLP, tá certo? Gás de cozinha, às vezes por algum motivo você deixa o gás aberto lá do fogão e aí pode ter algum problema. Se esse gás sair, né, for liberado, geralmente ele é mais denso do que o ar, então ele fica, tá certo, na região, ele não se espalha. E aí se der uma faísca elétrica por uma falha de uma tomada ou você vai acender o fogão, pode causar uma explosão. Então isso já gerou muitos problemas. Aí o que a galera faz? Você deve estar achando estranho, né? Porque quando o gás de cozinha é aberto, você sente um cheiro. Mas na verdade, aquele cheiro que você sente ruim e forte é proposital. A gente coloca dentro do gás de cozinha compostos que dão odor desagradável, compostos de enxofre, exatamente para que quando o gás for aberto e permanecer aberto, você sinta o cheiro, perceba e vá lá desligar, tá certo? O vazamento de gás, tá certo? Então,
O cheiro, na verdade, galera, não é do GLP, não são dos gases, são de substâncias que a gente coloca lá dentro para que haja esse odor desagradável, tá bom? Então tá aí essa fraçãozinha do GLP. Uma fração interessante é uma fração que é intermediária ali entre os gases e os primeiros líquidos, que a gente chama de éter de petróleo, certo? Que é uma... O principal componente é o pentano, mas você encontra uma mistura de pentano com hexano, tá, galera? Então esse éter de petróleo nada mais é do que um solvente orgânico, certo? Chamado também de benzina, que é muito utilizado em lavagens a seco. Você pega uma roupa lá toda melecada, bota dentro, tá certo? Desse solvente. Esse solvente dissolve a sujeira. Quando você tira, ele seca rapidamente, sem que você precise ficar esfregando a roupa. Porque a gente faz uma lavagem a seco porque a gente quer uma lavagem mais delicada, né? Que não machuque a roupa. Então, quando você tem uma lavagem com sabão ou numa máquina, você tem ali a fricção, né? Esfregar a máquina, ficar batendo, girando. E pode danificar a roupa. Nesse caso, não. A sujeira é dissolvida, tá certo? Nessa benzina, tá certo? E aí quando você tira, essa solvente é bem volátil, tá, galera? Como ele é bem volátil, ele vai evaporar rapidinho e você vai ter lá a sua roupa limpa, tá certo? Sua roupa seca, beleza? Então, vamos embora. Ó, o que é que a gente tem mais aqui de frações? Próxima fração, que eu diria que é a mais importante de todas, tá, galera? Disparado, a mais importante é exatamente a fração da gasolina, tá, galera? Gasolina. Cuidado, primeiro, o que é a gasolina? Gasolina nada mais é do que uma mistura, cuidado, não é uma substância. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de 6 a 10 carbonos. Olha, então, quando você pega a gasolina, olha lá dentro, tem uma infinidade de compostos. Na verdade, tem vários compostos que são hidrocarbonetos de 6 a 10 carbonos, ramificado, não ramificado, cadeia simples, tá certo? Então, na verdade, a gasolina é uma mistura, tá bom? E aí, quando a gente fala de gasolina, tá, galera? Vamos falar um pouco dela. É muito interessante a gente falar de uma característica específica da gasolina que a gente chama de octanagem, tá, galera? É a octanagem da gasolina. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das qualidades da gasolina. Composição é qualidade, proporção, pureza, e a octanagem é uma, e pode ser perguntado para você em prova, tá, beleza? E aí, o que é a octanagem? Para a gente entender a octanagem, a gente precisa ter uma noçãozinha de como é o funcionamento de um motor de carro, tá, galera? Como é que esse motor de carro ele vai funcionar? O motor de carro ele é composto, na verdade, por pistões, né? Cilindros, beleza? E esses cilindros, tá certo? Eles apresentam um pistão, né, no seu interior, como está aí no esqueminha, que ficam subindo e o que? Descendo, subindo e descendo. Esse movimento de sobe e desce, certo? Tá associado, né? Tá interligado com um eixo, tá certo? A gente chama essa região de virabrequim, tá? Que está associado a um eixo que faz com que as rodas andem. Então, esse pistão subindo e descendo, vamos pensar assim, gera o movimento do carro. Por que esse pistão sobe e desce? Nesses cilindros aí, a gente diz que o motor ele apresenta 4 tempos. Perceba que está rolando uma numeração aí, 1, 2, 3, 4. O primeiro tempo, vou passar aqui, ó. O primeiro tempo é o tempo de admissão. É quando o combustível misturado com ar, o combustível vaporizado, o vapor de gasolina junto com ar, né, com oxigênio, entra dentro do pistão. Quando essa mistura de gasolina vaporizada com ar entra dentro, o cilindro, né, na verdade o pistão entra dentro do cilindro, o pistão ele desce, expansão, né, o gás empurra para baixo, beleza? Então isso aí é a admissão. Quando esse meu pistão chega lá embaixo, né, por inércia ele vai subir. Quando ele sobe, ele começa a comprimir a gasolina misturado com ar, e a gente chama essa etapa de compressão. Quando o pistão chega na altura máxima, na altura ideal, ocorre uma centelha elétrica, uma faísca, que faz com que a mistura gasolina, ar atmosférico, mais especificamente o oxigênio, entre em combustão. Então ocorre a etapa de explosão ou expansão. Nessa combustão da gasolina é formada uma grande quantidade de gases
e é liberado uma grande quantidade de calor. Então, grande quantidade de gases, grande quantidade de calor, esses gases formados eles se expandem rapidamente. Quando eles se expandem, ele empurra o pistão para baixo, que é a expansão. Depois, por inércia de novo, o pistão vai subir e vai empurrar os produtos indesejados para fora, que é a descarga ou o escape. Então é assim. Vou voltar aqui, ó. É assim, ó. Tempo 1, combustível entra, comprime, explode, joga para fora. De novo, ó. Tempo 1, vai. Combustível entra, comprime, explode, joga para fora. Entra, comprime, explode, joga para fora. Tá certo? Então é sempre nesse ritmo. Entra, comprime, explode, joga para fora. Tá certo? Então, 4 tempos. Entra, comprime, explode e joga para fora. Certo, galera? Então é assim que funciona. Deixa eu botar aqui uma outra animaçãozinha que vai ficar mais legal de você entender, ver. Geralmente, né, os carros mais comuns aí, mais populares, eles apresentam quatro cilindros, tá, galera? O motor é formado por 4. Tem carros aí mais econômicos que tem 3, tem carros mais potentes que apresentam 6, tá, galera? E aí eles funcionam assim, 2 a 2, tá vendo? Ó? Quando 2 estão lá em cima, 2 estão lá embaixo, e aí eles ficam subindo e descendo nesses 4 tempos que eu falei, tá bom? Para gerar o movimento do carro, certo? E aí, o que é que tem a ver esse funcionamento com a octanagem? Se você olhar direitinho, galera, o combustível, ele precisa ser comprimido, tá certo? Comprimido para depois ocorrer a explosão. Para poder o carro ele ter uma eficiência legal, ele funcionar bem, é necessário que a gasolina ela resista bem à compressão. Quando a gasolina não é muito boa, antes do pistão chegar na altura ideal, já ocorre o que a gente chama de detonação. É como se o cilindro ele não aproveitasse todo o movimento do pistão. Era para o pistão chegar lá em cima, ele só chega até a metade. Então isso não é bom. Por quê? Porque o motor de um carro, todo carro, é feito para trabalhar exatamente naquela taxa de compressão. É para os pistões irem até tal altura e descerem até tal altura. Se começa o pistão não subir até a altura ideal, o que acontece? Vai desregular todo o funcionamento do motor do carro e aí você vai ter um problema muito grande. Esse problema geralmente é batida de pino. O motor bateu, foi porque os pistões eles se desregularam. Então, a gasolina ela precisa resistir a uma certa compressão para funcionar bem o motor. E aí, essa resistência à compressão da gasolina a gente chama de octanagem. Então, o que é octanagem? É a propriedade da gasolina em resistir à compressão sem sofrer o que a gente chama de autoignição, que é aquela explosão indesejada. Então, mais uma vez, a gasolina tem que resistir bem à compressão para não explodir antes do tempo. Beleza? Então, isso que é a octanagem. E aí, como é que a gente mede a octanagem? Galera, a gasolina é formada por uma mistura, tá certo, de vários compostos, dentre eles 2. Desses vários compostos, a gente escolhe 2 para ser parâmetro, que é o heptano e o isooctano. O heptano é o hidrocarboneto que pior resiste à compressão. Se você apertar um pouquinho ele se quebra. Já o isooctano, ele é o hidrocarboneto dos vários que tem lá dentro que melhor resiste à compressão. Você pode apertar que ele não vai explodir. Então o heptano é o pior, o isooctano é maior resistência. Por que o isooctano tem uma maior resistência? Porque na verdade ele apresenta essas ramificações, galera. Essas ramificações elas funcionam como se fossem molas, certo? É como se tivesse algumas molinhas aí que fazem com que essa energia da compressão seja absorvida, fazendo com que o hidrocarboneto não se quebre. Então, hidrocarbonetos ramificados, eles resistem melhor à compressão do que hidrocarbonetos de cadeia linear ou pouco ramificados. Quanto mais ramificado, melhor vai resistir. Então, quanto mais hidrocarbonetos ramificados tiver a gasolina, melhor é a octanagem dela. Tá, galera? Então,
Quando a gente diz, se liga, ó, a octanagem, ela indica qual é a mistura heptano e isoctano que apresenta resistência semelhante à gasolina. Então é o seguinte, você pega uma gasolina qualquer de um posto, beleza? Você faz um teste de compressão. Aí você percebe que esta gasolina se comporta semelhante a uma mistura X de heptano, X de isoctano. Então, a composição dessa mistura vai ser exatamente a sua octanagem. Por exemplo, para ficar mais claro, se eu digo que uma gasolina apresenta 80 octanas, que é a unidade de octanagem, isso quer dizer que aquela gasolina ela se comporta igual a uma mistura com 80% de isoctano e 20% de heptano. Então, galera, não é que a gasolina tem essa composição, não. Ela se comporta como se tivesse essa composição. Se uma gasolina é 92 octanas, que é a medida de octanagem, isso quer dizer que a gasolina se comporta igual a uma mistura com 98% de isoctano e 8% de heptano. Sacaram, galera? Não é que a composição é exatamente aquela. Pode ser que a gasolina nem tenha nenhum dos dois, nem isoctano nem heptano, tá certo? Mas elas vão se comportar como se tivesse essa composição. Então isso aí é a medida de octanagem, beleza? E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta que tem tudo a ver com isso daí, galera. Gasolina com cheiro forte é uma gasolina boa? Você chega num posto lá, quando você sai do carro, você sente um cheiro forte de gasolina. Será que essa gasolina é boa? Muita gente pensa que o cheiro forte está relacionado com algo que não presta, né? Porque coisas estragadas geralmente tem cheiro forte. Mas no caso da gasolina não, galera. Gasolina que tem cheiro forte é boa sim. Então se você sentir um cheiro forte, agradável, enfim, é relativo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas se você sentir um cheiro forte, é porque a gasolina é boa. O que é que tem a ver cheiro com a qualidade da gasolina, com a octanagem? Tá? Isso aí é uma análise extremamente interessante, tá, galera? E é o que a gente vai fazer a partir de agora bastante. Vai analisar a estrutura e correlacionar com alguma propriedade, certo, dos meus compostos orgânicos. Galera, se liga. Heptano e isoctano. Lembra que o heptano é ruim, ou seja, hidrocarboneto de cadeia normal é ruim para octanagem, e o isoctano, que é de cadeia ramificada, é bom, certo? Então, isoctano bom, heptano ruim. Quanto mais hidrocarboneto ramificado, melhor é a octanagem. Quanto mais hidrocarboneto de cadeia normal, pior a octanagem. Se você olhar direitinho, galera, hidrocarbonetos que tem cadeia normal, eles apresentam interações entre as cadeias mais intensas. Por quê? Porque quando as cadeias são normais, as cadeias conseguem se encaixar melhor e as interações são mais fortes. Eu representei as interações aí por esses tracejadozinhos. Então, se você olhar direitinho, no heptano eles estão bem juntinhos e tem mais interações. No isoctano estão mais separados e as interações são mais fracas, certo? Então, o que é que eu posso dizer? Que nos hidrocarbonetos de cadeia normal eu tenho interações fortes. Nos hidrocarbonetos de cadeia ramificada eu tenho interações mais fracas. E se as interações são mais fracas, o que é que eu posso falar da volatilidade? Ele é mais volátil. Então vê que legal. Se uma gasolina apresentam vários mais, uma composição maior de hidrocarbonetos ramificados, quer dizer que ela apresenta uma grande quantidade de compostos voláteis. Se são voláteis, você vai sentir um cheiro forte. Mas se são hidrocarbonetos ramificados, o que é que eu tenho? Eu tenho uma melhor resistência à compressão. Se eu tenho melhor resistência à compressão, eu tenho uma melhor octanagem. Então, gasolinas com cheiros fortes têm hidrocarbonetos ramificados que vão dar uma octanagem melhor para gasolina. Certo, galera? Vê que interessante, tá? Olha a análise que a gente está fazendo. A gente está falando de qualidade de gasolina com cheiro. E tudo isso tem a ver com as forças intermoleculares. Beleza? Só por curiosidade, galera, vou colocar aqui para vocês, ó. Gasolinas. Geralmente quando você vai no posto tem 3 ou 4 tipos de gasolina. Tem a comum, a aditivada e a premium. Certo? Tem postos que tem a Podium, tá certo? Mas geralmente são 3. Comum, aditivada e premium. O que você está percebendo aí? Que a octanagem da comum e da aditivada é a mesma coisa. Então, em termos de rendimento e tudo mais, é a mesma coisa.
O que vai diferenciar é se for uma gasolina premium ou uma gasolina pódio. Aí a octanagem ela é melhor, você vai ter lá um torque melhor, você vai ter um desenvolvimento melhor do motor. Mas com uma aditivada é a mesma coisa. Qual é a diferença? Na aditivada tem alguns detergentes que vão gerar limpeza ali da estrutura lá do seu carro, do motor, dos tubos, tá certo? Dos dutos, tá certo? É tipo um detergentezinho específico, tá certo? Não é muito bom usar, não se recomenda usar gasolina aditivada de posto porque não tem regulamentação sobre esse aditivo. Então, o posto pode colocar qualquer coisa dentro dessa gasolina aditivada, qualquer qualidade de detergente, tá certo? E aí você fica na mão sem saber o que está lá. Tanto é que se você for olhar o manual dos carros, tá certo? As concessionárias, né, os fabricantes, eles não indicam você colocar esse tipo de gasolina porque não se sabe qual é o aditivo, né? Então eles garantem que se você levar o carro lá bonitinho, fizer a revisão, eles vão colocar lá o aditivo correto. Então só uma curiosidade aí para você ver que gasolina comum e aditivada em termos de octanagem, qualidade é a mesma coisa. É melhor a premium ou a pódio, com certeza, e até elas são mais caras. Só que elas só vão gerar uma diferença, tá certo? De desempenho se você tiver carros mais esportivos, uma BMW, uma Ferrari, uma Lamborghini, tá certo? Carros mais potentes, aí você vai sentir a diferença. Mas nesses carros mais comuns, tá certo? Carros que mais populares ou carro até um pouquinho melhor, e você não vai sentir muita diferença não. Você precisa de uma potência maior de motor para poder sentir a diferença. Beleza, galera? Então tá aí. Eu sei que essa aula aí foi um pouquinho mais extensa, de fato, porque a gente tá vendo a introdução da química orgânica, conceito, classificação, nomenclatura, e falou dos hidrocarbonetos que disparada são aí um dos mais importantes, né? E a gente obviamente teve que falar do nosso petróleo, que enfim, não precisa nem falar da importância dele, e vira e mexe tá caindo em prova. Tá, galera? Então tá aí começando a nossa química orgânica, tá certo? Próximo mais a gente vai falar também de química orgânica, já vai adentrar em outros assuntos também, e aí a gente segue aí nessa pisadinha até o final. Beleza, galera? Abraço para vocês, fiquem com Deus, bons estudos a todos, tá, galera? Tamo junto, qualquer coisa é só falar que a gente tá aqui para ajudar. Beleza, galera? Abração.